Jesus, amém? Deus é bom e fiel, maravilhoso, príncipe, conselheiro, aleluia. Podemos todas as coisas no Senhor, amém? Que nós venhamos crer nesta verdade, que nós venhamos crer nesta palavra, que nós possamos sempre, a cada dia mais, estar alicerçados na verdade de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, 2 Coríntios, epístola também escrita pelo nosso amado e abençoado irmão Paulo, e um exemplo de carta com características de fé. Nessa carta de 2 Coríntios em específico, o Paulo nos diz como manter a nossa fé, como render graças pelo conforto divino, sabendo que o Senhor está em nós, sabendo que a presença dele se permanece fiel em nossas vidas. Paulo muito sincero, falando de santidade, de vida com Deus. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo nos diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte, nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo, de uma forma muito direta, fala que o testemunho da consciência é de andar na santidade e na sinceridade. E nós sabemos que Paulo foi o nosso maior exemplo, porque ele viveu tudo, ele suportou tudo, ele aprendeu tudo, e onde ele passou por cada situação, ele nos ensinou em amor e em sinceridade. Amém? Aqui também é um livro que nos fala muito sobre a consciência do que é certo e do que é errado. A consciência nada mais é do que uma capacidade que é dada por Deus para que a pessoa consiga distinguir o que é certo e o que é errado. Ela tem duas funções. Primeiro, instiga o indivíduo a fazer o que é considerado certo, e depois da ação que ele tem, aprova ele ou condena. Aprova quando está correto e condena quando está errado. Quando a pessoa tem a consciência boa e ela tem a consciência limpa, ela age de uma forma natural, segundo o conjunto interior que tem nos padrões divinos que está inserido dentro dela. Só que essa consciência, ela, infelizmente, ela pode ser deformada. Por isso que tem que manter os padrões e as verdades bíblicas, porque não é isso que o mundo nos ensina. Não é isso que o inimigo de nossas almas deseja que nós mantenhamos. Por isso que a guerra sempre está na nossa mente. Por isso que deve haver sempre a metanoia, a mudança de mente, o abrir os olhos espirituais e os olhos da nossa consciência, para que nós venhamos a agir de forma sempre correta. A consciência também, por muitas vezes, ela pode ser ineficaz. Quando a gente se torna insensível, ou então fica com o coração e a mente endurecida, ou quando a pessoa age fora os padrões estabelecidos, isso faz com que seja ineficiente a consciência dela. O que isso acusa? Acusa que ela sabe o que deve ser feito de forma correta, só que ela prefere agir do jeito dela. A consciência não vai de um modo bom, ela vai do lado ruim. E isso atrapalha muito, isso cauteriza e perde-se os valores. Então, por isso que nós temos que ter as escolhas baseadas no que Cristo deseja que nós tenhamos. Por isso que a nossa mente deve estar sempre alicerçada no que Ele nos ensina, do que Ele nos ensinou, sempre com alegria. Aqui também no livro de 2 Coríntios, fala muito sobre o trabalho e como ser testemunha viva onde que a gente trabalha, por onde que a gente passa. Porque tem muitas pessoas que por diversas vezes não têm um trabalho fixo, mas tem o trabalho voluntário, tem o trabalho missionário. É exemplo na vida das pessoas que o cerca
Então, de toda forma, qual que é a intenção de Deus para cada um de nós? Que nós tenhamos o cheiro dele, que nós venhamos transmitir essa fragrância abençoada e que nós sejamos reconhecidos por onde que a gente passar. Eu mesma já passei por essa situação de pessoas chegarem até mim: você é cristã, você é crente, né? Eu disse sim. Eu nem pergunto, porque eu já falo sim. Você, não, você tem uma luz diferente, você tem um brilho diferente, tem algo diferente em você. Então isso é ser testemunho vivo, é ser a carta viva de Cristo Jesus aqui nessa terra. Aqui a palavra de Deus também nos ensina que essa essência, esse perfume, produz diferentes efeitos em pessoas diferentes. Aquelas que conhecem, que buscam cada vez mais, ela é o perfume de vida. Só que aqueles que não querem viver de acordo com a palavra de Deus, cheira como se fosse um perfume de morte. Eles não querem, porque eles já estão com a mente tão cauterizada naquilo que eles fazem, que eles não querem que o novo, que a palavra de Deus seja enraizada dentro e no coração deles. Então, essa essência, essa fragrância, esse cheiro de Jesus vai atrair aqueles que querem, mas também vai repelir aqueles que não querem. Por isso que por diversas vezes, em alguns momentos na vida da gente, a gente passa por situações de rejeição. Eu antes não entendia isso, hoje eu já entendo. Porque como a gente é escolhido e é chamado para fazer a diferença, quem não está na mesma visão vai repelir, vai julgar, vai criticar, vai querer sair fora, vai querer defamar, falar mal dos outros. E isso acontece, infelizmente, até no meio cristão, viu, igreja? Viu, gente? Acontece. Porque às vezes muitos irmãos não conseguem agir dessa maneira, não conseguem andar em amor, em temor, em sabedoria, em diferença, em comunhão. E a partir do momento que a pessoa não conhece, ela cria uma erva daninha ali dentro dela, e essa erva daninha vai se transformando num sentimento mal, e aí por isso que vem o cheiro mal. Em vez da pessoa inalar o perfume do Espírito Santo que vem através de nós, ela não consegue fazer aquilo, e aí automaticamente, quando não tem cheiro de vida, tem cheiro de morte. Então nós temos que tomar esse cuidado e essa preocupação de orar e de interceder por essas pessoas. Porque às vezes até dentro dela ela quer, mas aí ela deixa com que a mente dela envie setas, e as setas façam com que ela se perca no meio do caminho. Se torne sustentável, se torna. Porque é muito ruim você estar em um lugar na qual você quer viver em comunhão, você quer viver em harmonia, você quer falar do amor de Deus, transmitir esse cheiro, esse perfume, e a pessoa, por vezes, ela não consegue entrar naquela mesma visão que é a sua. Mas eu aprendi que nós temos que descansar, porque é o Espírito Santo que convence. Nós somos somente vasos e instrumentos dele aqui na terra. Mas quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Da pessoa vem enxergar, assim, não, realmente a Bárbara, ela é usada pelo Senhor, sim. Não, a Bárbara, ela é uma bênção, sim. A Maria também é uma bênção, sim. O José também é uma bênção de Deus, e é Jesus que usa. Então é o Espírito Santo que vai convencer. Cabe a nós sermos deixados ser usados através do trabalho de Cristo Jesus, que é o que Ele quer que nós façamos, sendo testemunha de vida viva e eficaz, não negligenciando o amor, independente de ser amado ou não. Os discípulos de Jesus são a maior prova que nós podemos ter. Jesus agiu em amor, Jesus curou, Jesus libertou, e mesmo assim o povo condenou. Eu achava que isso não aconteceria comigo, porque dói muito. Mas se aconteceu até com Jesus, imagina não conosco. Então, depois que eu entendi, que eu absorvi isso, eu coloquei isso na minha mente, no meu coração, eu entendi que eu não necessito de pessoas, eu tenho que amar e ensinar e cuidar de pessoas. Amém? Nós temos que entender isso. Tem gente que vai passar pela vida da gente, tem gente que vai dar sequência, tem gente que vai permanecer, tem gente que vai passar só uma temporada, e a gente tem que aprender a deixar as pessoas irem. Porque o ministério de Cristo Jesus é isso, é ensinar, exalar o bom perfume, fazer a diferença, deixar o legado e deixar que o Espírito Santo que vai convencer. Aqui no capítulo 3 também nos fala da nova e eterna aliança que foi feita através do ministério. Antes, a antiga aliança, a lei estava escrita em pedras. Moisés teve aquele momento ali, né, com Deus, que ele chamou para escrever ali aqueles mandamentos. Isso na antiga aliança. Já na nova aliança, a aliança está em nossos corações. Gente, isso é lindo demais. Antes, a letra da lei matava.
na antiga aliança. Na nova aliança, o Espírito do Senhor liberta e traz vida. Antes, na antiga aliança, a lei trazia condenação. Na nova aliança, gente, traz justiça. Jesus é lindo. Jesus veio para nos justificar, nos libertar. Aprenda isso. Nós não somos pecado, nós não vivemos em pecado. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Amém? A antiga aliança se desvanecia, ela se perdia. A nova aliança, ela é permanente, não tem como perder. Gente, isso é maravilhoso demais. Na antiga aliança, os israelitas não podiam nem olhar para Deus, porque antigamente, né, na antiga aliança tinha um véu. Hoje nós podemos contemplá-lo, porque o véu se rasgou do alto a baixo. Nós temos livre acesso. Seja lavando uma vasilha, seja lavando casa, não tem que estar necessariamente num templo. Gente, todo mundo tem que entender isso. A presença dele habita em nós. Então, onde nós estivermos, ele também estará conosco. Não é só no templo, não é só no dia que vai na igreja. Não é só no dia que vai no culto. Gente, a presença habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, a gente não precisa mais esperar. É um momento, um local. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele já habita em nós. Isso aqui já é um culto. Já é um culto a ele. Já é aquele momento que a presença dele se faz presente, que a gente sente na atmosfera, chega a ser palpável. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da antiga aliança, ela se perdia. Só que a glória da nova aliança, além dela permanecer, ela vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, no versículo 6, nos fala o qual nos habilitou para sermos ministros. O que é um ministro? É aquele que fala, é aquele que diz. Não há momento mais, gente, não tem tempo para perder tempo. Temos que falar. Nós somos ministros escolhidos. Ministros de uma nova aliança, não da letra, que é só a palavra que está escrito, mas a letra mata, mas só que o Espírito vivifica. O que ele quer dizer aqui? Que a lei julgava, que a lei condenava, mas Jesus veio para nos libertar. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. É lindo demais saber disso. Então significa que o passado ele passou. Não aceite ninguém, seja seu pai ou sua mãe, seu irmão, sua tia, seu primo. Não aceita ninguém. Não aceita ninguém te condenar, porque Jesus, que é o maior de todos, nos libertou. Não aceite pastor, não aceite líder, não aceite irmão, não aceite ninguém te condenar, porque a palavra aqui, ó, a lei, ela matava, a letra matava, mas só que o Espírito vivifica. Jesus veio para isso. Foi por isso que ele se fez pecado por nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Gente, Jesus, ele é muito lindo. É maravilhoso demais saber que através da presença dele em nossas vidas, nós somos livres e libertos. E nós não temos para onde ir, é somente para ele. No capítulo 4 de 2 Coríntios, nos fala sobre um evangelho que é cumprido com fidelidade e que por causa da misericórdia de Jesus nós não somos desfalecidos. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 1 nos diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então nós não desanimamos. Pelo contrário, nós rejeitamos essas coisas que são vergonhosas, que ocultam, que não andam com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e antes recomendamos a consciência de que todo homem na presença de Deus manifesta a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos justificados, e onde antes havia pecado, vergonha, habita a presença do Espírito Santo, habita a manifestação da verdade. O que é a manifestação da verdade? É a manifestação da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 3, no versículo 17, fala: ora,
O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Nós somos livres. E a liberdade está aqui, ó, e aqui. A partir do momento que você entende, que você coloca na sua mente, isso é psicologia, isso é psicanálise. Quando você entende que na sua mente o maior habita em ti, que você é livre, qualquer palavra, qualquer distração de fora não vai te fazer perder o foco. Entende? Isso é viver uma vida intencional. Isso é viver uma vida intensa ao Senhor, com intenção. Qual que é a minha intenção? Servir ao Senhor e ser usada através dele somente. Qual que é a sua intenção? É servir? É ensinar? É ser usado? É isso que Paulo ensina aqui, ó. Cumprir com fidelidade aquilo que o Senhor ensinou. Outra coisa linda que eu acho que fala aqui, né, neste capítulo é que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aqui no capítulo 4, no versículo 8, ele não deixou de mencionar que teria as aflições, as perseguições, porque elas aconteceram antigamente e continuam acontecendo isso hoje. Todo mundo tá vendo isso, todo mundo sabe disso, todo mundo sente isso. Ser cristão nesses dias atuais não é fácil. Mas a palavra fala que não seria fácil, mas que era para termos bom ânimo e permanecermos. Amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A palavra ela é linda, ela explica tudo. Quando fala aqui, ó, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, é que a presença dele seja manifesta em nós. Por mais que venham as aflições, as perseguições, as dificuldades, os julgamentos exteriores, nós não vamos desfalecer. É uma música que eu amo que fala, pressionados, mas não desanimados, estamos de pé. E é assim que o cristão vai permanecer. É assim que aquele que serve, que entendeu que Jesus habita nele, que ele tem algo maior a ser feito, porque o maior habita nele, aleluia, aí não vai desfalecer. E aqui fala que todos os dias nós somos entregues a esta morte, que é uma morte de cruz, é a morte para os pecados, é a morte para os nossos desejos, tá bom? O crente, o cristão genuíno, eu aprendi isso, eu acho isso lindo. Vou ensinar para todos nós hoje, nesta manhã, neste dia. Nós somos um presente. Presente, ele não tem escolha. Ele simplesmente chega e é usado por outra pessoa. Pegou? O presente, ele é dado. Quem dá esse presente quer que a pessoa que vai receber esse presente fique feliz com esse presente. Mas o presente tem como escolher para quem ele vai? O presente tem vontade própria? O presente tem como saber para onde que ele vai? Ele só tem um destino. Um copo, ele foi feito para ser usado, para tomar um líquido. Uma vasilha foi feita para colocar coisas dentro dela. O caderno foi feito para ser escrito. Ele tem vontade própria? Não. Ele só tem um uso. Gente, isso é muito forte. Aleluia. Assim que nós somos aqui nessa terra. Lembre-se disso. Eu sou um presente, você é um presente, nós somos um presente, feito exclusivamente para um fim, para um propósito. E nós, como filhos, somos um presente para ser usado na mão do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios é um livro maravilhoso, que também fala muito sobre cura, cura da vergonha, de não se sentir culpado mais pelo que passou. Creio que cada um já viveu muito por isso. Remoendo às vezes o que passou, o que fez, achando que não era livre, que não era liberto, que não era perdoado. Esqueça isso, tá? Porque nós somos livres, nós somos perdoados. Por mais que as pessoas não nos perdoem, Jesus nos perdoou, tá? E uma coisa que eu aprendi, chegue na pessoa, peça perdão a ela, mesmo tendo sido ela que te feriu, tá? Geralmente comigo acontece assim. No Brasil acontece assim, aqui em Minas é assim, em Sete Lagoas é assim, às vezes é em Miami, em Paris, em Uberlândia, às vezes isso não acontece, não sei, mas aqui é assim que as coisas funcionam.
É pedir perdão para quem te feriu. Meu Deus. Por que isso? Porque o que habita dentro de nós é um espírito de verdade, é um espírito de compaixão, é um espírito de amor. Então nós temos que amar até aqueles que nos perseguem, gente. Misericórdia. Então vamos orar e agir em sabedoria e perdoar, porque aí você se livra daquilo. Porque às vezes, geralmente a pessoa que nos fere, ela não lembra. Pra ela tá tudo certo. Então, geralmente, isso machuca só quem foi ferido. Então, a partir do momento que você libera a pessoa, você se livra de um peso espiritual. Porque existe um peso espiritual nessa carga quando envolve-se perdão, tá? Aqui eu tô falando de perdão, de cura, de vergonha. Então, a partir do momento que você entende que você é livre, que você é liberto e que o maior habita em você, você aprende a perdoar de uma forma menos sofrida. Tá? Porque perdão não é escolha, ninguém escolhe perdoar. A nossa natureza não deixa que nós sentimos, eu não senti, eu vou sentir um dia de perdoar. Não, você nunca vai sentir. Porque perdoar é um sacrifício, dói, mas é uma obrigação. Então, por isso que nós temos que perdoar, ser livre desse sentimento de culpa. Nós somos imperfeitos. Só que a partir do momento que nós entendemos que a presença do Espírito Santo habita em nós, nós vamos conseguir ser livres dessa culpa. Principalmente nós como mulheres, acontece com homens também. Mas só que às vezes foram tantas palavras negativas proferidas por um homem, ou por amigos, por amigas, por pessoas, colegas de trabalho, que você, por um momento, você acha que aquilo se torna uma verdade. Você não é capaz. Você é muito aparecido. Você é muito oportunista. Você é muito soberbo. Por diversas vezes, você acha da sua mente que aquilo é uma verdade. Só que a verdade é que você é livre, que você é uma bênção, que você é um ser usado por Cristo. Não que você é aquilo que as pessoas estão dizendo. Por muitas vezes a nossa natureza mostra uma coisa, mas só quem nos conhece de fato, de dentro para fora, sabe que nós não somos aquilo. Eu já passei por isso, às vezes passo por isso, e creio que cada um também passe. De você ser uma pessoa mais tímida, e às vezes a pessoa acha que você é muito retraído, que você é exibido, que você não gosta de ter contato com ninguém, mas às vezes a pessoa tem que ir criando uma habilidade daquilo. Por muitas vezes a pessoa fica tão retraída, tão fechada, que às vezes a pessoa acha que ela é exibida, ela é antissocial. Mas não, isso é algo que a pessoa que tem que ir trabalhando aos poucos. E isso vai sendo trabalhado com o quê? Convivendo com pessoas. Da mesma forma, a pessoa que já é mais expansiva, por muitas vezes ela é confundida com uma pessoa que é aparecida, que gosta demais de aparecer. A carta de 2 Coríntios nos ensina isso. Ela nos ensina em todo o tempo que nós somos preparados para isso, que a alegria do Senhor, ela é a nossa fé, a nossa força, e que nós não andamos somente por fé, nós andamos por aquilo que ainda nós não vimos. Isso é crer na palavra de Cristo Jesus e saber que andando daqui da frente, nós não vamos andar segundo a carne, nós vamos andar segundo o Espírito. E muitas das vezes eu também aprendi que muitas das vezes não vai ser resolvidas as coisas no diálogo, não. Vai ser no silêncio e no testemunho. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, então eu gosto de resolver as coisas conversando. Mas tem gente que as coisas não vão ser resolvidas dessa forma. Entende? E Paulo também nos ensina isso aqui nessa carta, através do ministério da reconciliação. Aqui no capítulo 5, no versículo 18, fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiando a palavra da reconciliação, que somos nós, a igreja. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então é através de nós, é através da diferença que nós fazemos aqui na terra, que a palavra vai ser feita, que a reconciliação vai acontecer. É algo fácil? Não, mas está tudo aqui instruído na palavra.
no versículo 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a partir de hoje, ouvindo essa palavra, você vai aceitar alguém te caluniar ou alguém falar mal de você? Você vai ficar se justificando? Não. Você vai amar, vai orar, vai abençoar a vida da pessoa, vai perdoar a pessoa. Gente, libera. Mundo espiritual, batalha espiritual é algo muito sério. E por isso que o inimigo, ele coloca setas na cabeça das pessoas para que as coisas virem com o tempo. Entende? Só que nós, como servos, como filhos, sabendo dessa palavra, sabendo do nosso ministério de reconciliação, sabendo que Jesus nos usa, que nós somos justificados por Ele, nós vamos esquentar a cabeça com o que as pessoas estão falando de nós ou pensando de nós. Olha o que Jesus fez. O povo estava falando dele, estava criticando ele estava simplesmente amando e curando. E é isso que Ele quer que nós façamos, que a palavra nos fala, que coisas maiores faríamos nele. Amém? Então, assim, que nós venhamos aprender com essa palavra, saber que amor com amor se paga. Eu faço assim. E indico todo mundo fazer assim, tá? Aqui no capítulo 6, no versículo 11, nos diz: para vós outros, abrem-se os nossos lábios e alarga o coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, dilatai-vos também. Gente, o que é dilatar? É, ó, ceder. Age em amor. Age em amor. A pessoa tá te odiando, tá falando mal de você, ame ela. Que aí a pessoa vai ficar constrangida, vai falar assim: nossa, fiz mal pra ela e ela tá me amando. Gente, a melhor coisa é o famoso tapa de luva, né? É o dar a outra face que Jesus nos ensinou aqui na palavra. É maravilhoso. Às vezes no seu subconsciente a vontade ali é de responder, de retribuir aquela ofensa, mas automaticamente você age em amor. Você ama, você libera uma palavra, você fala assim: eu te perdoo, eu te abençoo, eu amo a sua vida. Gente, é bom demais, tá? Eu faço, vale a pena, façam também. É bom demais, é uma sensação assim tão maravilhosa. Às vezes a pessoa acha que a gente é até arrogante quando faz isso, porque eu mesmo fico me achando como se fosse uma nuvem. Traz uma leveza, uma grandiosidade tão grande no nosso coração de falar assim: ô Senhor, eu podia ter agido conforme o meu instinto, de ter devolvido na mesma moeda, mas eu agi como o Senhor. Eu amei, eu perdoei, eu liberei uma palavra abençoadora para quem me feriu. Porque quando a pessoa não tem esse nível de maturidade, esse nível de vida com Deus, de entendimento da palavra, ela não consegue agir assim. Então ela vai ter que aprender com alguém que haja. Amém? E quem que é esse alguém? Somos nós. Amém? Então assim, Jesus, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Ele usou esses irmãos maravilhosos ali. Paulo, gente, como aprendemos com Paulo? Gente, Paulo sofreu. Antes ele era um perseguidor. Depois ele foi escolhido e foi uma bênção. Carregou o seu legado. Cada um de nós seu legado. Seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Todo mundo tem um legado. O que significa legado? É você deixar a sua marca daquilo de bom que você fez. O que através de você foi ensinado. O que através de você foi deixado. E isso é maravilhoso de saber. Porque é algo que é só seguir, é só fazer e ser livre e liberto de todo peso. Não tem peso, tá? Tem um louvor que fala que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Amém? E quando vir alguma dor física, lembre-se que quando nós entregamos o nosso espírito a Ele, essa dor se torna em alegria. É engraçado falar nisso, né? Igual aqui no capítulo 11, do versículo 30, ele diz: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Gente, o que Paulo estava falando aqui, ó?
de que ele se gloriava na fraqueza dele, é que ele tinha a alegria de saber que quando ele estava sofrendo ali, que quando ele estava preso, que quando ele estava sendo perseguido, que ele estava sofrendo muitas vezes dores físicas, que ele estava ali se alegrando daquela fraqueza física, mas que ele estava sendo forte porque o Espírito Santo habitava nele. E quando nós aprendemos isso e entendemos que o Espírito Santo habita em nós e que essas fraquezas nem se comparam com o que há dentro de nós e o que pode ser feito através de nós, fica muito mais fácil de lidar. Com qualquer situação, gente, é qualquer situação. Seja em casa, com os familiares, no trabalho, na igreja principalmente, que é onde a gente convive mais, com a família também. Trabalho também para quem trabalha. Então, assim... E outra coisa, ande com pessoas que estão na mesma visão. E quando for levado a andar com pessoas que ainda não conhecem, mostrem ela o caminho. Se ela pegar a semente, amém. Mas a semente foi plantada. Se ela vai germinar, vai depender da pessoa se liberar. Porque a vida nossa, quando a gente é do Senhor, ela não é nossa, ela é dele. Então a gente faz a nossa parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para complementar, né, quando ele fala da fraqueza, no capítulo 12, no versículo 10, ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, que ele passou muitas, nas perseguições, que também foram muitas, nas angústias, porque ele foi um homem, querendo ou não, que ele ficou muito tempo sozinho, mas ele sabia que a presença do Espírito Santo estava com ele. Quem de nós, muitas vezes, não passou por situações ali que doeu, assim, a alma, de estar literalmente, assim, sozinho, sem ter ninguém perto. Mas o Espírito Santo tá ali. O Espírito Santo tá ali. Por amor de Cristo, a gente é muito forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Aqui ele tá falando que ele se alegra. Ele se alegrava quando ele passava por aqui. Quem de nós hoje se alegra quando passa dificuldade? Quando vem o desemprego, quando falta o arroz, quando falta o feijão, quando falta o dinheiro para pagar as contas, quando falta o dinheiro para ir para a igreja, quando falta o combustível, quando falta o leite para dar aos filhos. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que então sou forte. Porque quando sou fraco, aleluia, então é que sou forte. Louvado seja o teu nome, Jesus. Essa palavra queimou muito em meu coração. Paulo tinha um espinho na carne. Ele tinha uma dor que essa dor não cessava. Quem de nós não tem aquela dor? Aquele incômodo que às vezes não cessa. Mas neste momento, no nome de Jesus, ó Pai, através das nossas palavras, das minhas palavras, que a cura venha, meu Pai, conforme o teu querer e a tua misericórdia, no nome de Jesus. Tua presença é maravilhosa, Jesus. E que mesmo quando eu estou fraco, mesmo quando você estiver fraco, você está forte. Porque o Espírito Santo está em ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é real neste lugar. No capítulo 13, Paulo nos ensina a autoavaliar-nos e nos examinarmos. Aqui no capítulo 13, a partir do versículo 5, fala assim: examinai-vos vós a vós mesmos e se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então é cada um provando e examinando a si mesmo, tá? Não é provando e examinando o outro, não. Entenda isso aqui. É cada um fazendo por si. Não julgando e apontando para o outro. É a si mesmo. É uma autoanálise. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Gente, olha que maravilha. Eu amo a palavra, eu amo estudar a palavra. Porque aqui, ó, examinar você mesmo a você mesmo. Faz prova de você mesmo. Ou você não reconhece que Jesus Cristo está em vós? O que significa isso? Você está duvidando o quê? Você está questionando o quê? Você está sem entender o quê? Por causa de quê? Sendo que o maior habita em ti. Você está questionando o quê? O quê?
sendo que a presença do Senhor está em ti. É o que mais que você está querendo? Meu Deus. Se não é que já estáis reprovados, aí que ele já fala. Porque se já chegou naquele momento de dúvida, aí você já pensa, meu Deus, será que o Espírito Santo está dentro de mim mesmo? Onde que eu estou errando? É aquele famoso anjinho e o inimigozinho. Você vai dar ouvido pro anjinho, que é Cristo, ou pro inimigo? Versículo 6. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Entendam, nós somos aprovados. Lembre-se que você não é reprovado, você é aprovado. Amém? Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos reprovados por causa das iniquidades, dos erros, mas para que façais o bem, embora sejamos todos como reprovados. Gente, isso é forte demais. Olha a parte B do versículo 7. Mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Reprovados por quê? Por causa da incredulidade, por causa da desconfiança. Por causa da desconfiança nisso aqui, ó. Porque quando nós estamos convictos, quando nós cremos e nós lembramos que a presença de Jesus habita dentro de nós, nós não vamos nos esquecer dos ensinamentos dele jamais. E vamos lembrar que mesmo em meio a tribulações, o nosso Deus é vencedor, vitorioso és. Gente, isso é maravilhoso. Versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. O que é esse aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento através da palavra. Através da profundeza que a gente vai alcançando. Através do regozijo. O que é regozijo? É se alegrar. É fazer aquilo que tem que ser feito. Paulo fala que quando eu estou fraca é quando eu sou forte. É quando eu sou injuriado, é quando eu sou injustiçado, é quando eu sou criticado, é quando eu sou deixado de lado. É que a palavra me faz forte, porque o Espírito Santo, Jesus, habita em mim. Então, independente do que está acontecendo no meu externo, o que vale é o meu interno. Pega essa. Independente do que acontece no meu externo, o que manda é o que está no meu interno. Então, independente das calúnias, das injúrias, das perseguições, independente da política, independente da fome, independente das desigualdades, maior é a presença de Jesus em mim, em ti, em nós. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade, dessa palavra, e lembrar que a nossa vida é uma oferta viva. Nós somos uma oferta viva. O nosso coração, ele é generoso por causa dos sinais do Espírito Santo que habita em nossa vida. O amor de Deus, ele foi representado e demonstrado quando ele entregou Jesus através de nós. E o nosso amor, ele é demonstrado quando nós nos doamos. Servir é isso. Ministério é isso. Ministério não é título, tá? Não é ser um missionário, missionária Bárbara, diaconisa Bárbara, pastora Bárbara, ministra Bárbara, seja quem for. Não é título. Ministério é serviço. Servir é se doar. Olha o que Jesus fez. Jesus lavou o pé dos discípulos. Não teria que ser o contrário? Mas o que ele quis mostrar? Que ele foi ali para não ser servido, ele foi para servir. E nós somos chamados para ser imagem e semelhança dele. Então o que nós temos que fazer? Servir. Servir em amor. Se doar. Ser uma oferta viva, falar, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade. Eu queria estar em São Paulo, eu queria estar em Pernambuco, uma hora dessa eu queria estar na praia, queria estar fazendo algo totalmente diferente, mas eu sou tua filha, eu sou tua, então faça-se em mim conforme a tua vontade. Por isso que nós temos que ser conduzidos pelo que o Senhor quer de nós, não pelo que nós queremos. Porque se for pelo que nós queremos, você não vai querer congregar, você não vai querer ir para o culto. Você vai lembrar que teve um irmão que desfez de você e que você não vai ficar com vontade de ir lá. Você vai lembrar que você tem uma dificuldade em casa e que você não está conseguindo resolver essa dificuldade. Você vai lembrar que você tem uma pedra no sapato, seja no trabalho, ou seja na família, seja onde que for, seja na faculdade. E por causa dessa dificuldade você não vai querer congregar, você não vai querer estar no meio de pessoas congregando.
Mas só que por causa do evangelho, do amor à palavra, você tem que lembrar que você é uma oferta, que você foi feito para servir, que você foi feito para congregar, porque a palavra fala que nós temos que congregar em amor, tá? Em amor. Então todo ministério vai ter dificuldade, porque você vai estar lá. É forte, né? O problema está em nós. Mas por causa do problema, você vai parar ou você vai resolver o problema? Você vai deixar isso te parar para você parar de congregar ou você parar de estar na presença? Ou você vai passar em cima disso e lembrar que o maior habita em você? Nós temos duas opções. Ou deixamos o Espírito Santo nos conduzir e mostramos para o inimigo que maior é o que habita em nós, ou o inimigo vai sapatear mesmo e fazer o que ele quer. Ele vai falar, você não consegue. Você não consegue isso porque você está errando nisso. E cada um sabe onde que erra. Cada um sabe o que está acontecendo. Só que nós não podemos protelar. Não há mais tempo para perder tempo. É a frase do momento. Não há mais tempo para perder tempo. Jesus está voltando, os sinais estão nítidos. E nós temos que, de toda maneira, entender que Ele habita em nós. Que maior é o que está em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos isso através da nossa confiança em Cristo Jesus. Nós sabemos, aleluia, que Ele é um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Amém? Quando nós entendemos que o Espírito Santo é quem governa as nossas vidas, e que Ele pode fazer morada em nós e através de nós as boas novas serem propagadas e as bênçãos alcançarem não somente a nossa vida, mas a vida do outro, aí nós entendemos o que deve ser feito. Ser uma oferta e ter um coração generoso é isso. É se sacrificar às vezes por alguém que não vai te dar um muito obrigada, tá? É você orar pela pessoa sem a pessoa saber e falar, senão que bênção aconteceu isso, eu orei por você e você não receber nenhum não obrigado. O nosso galardão, a nossa recompensa, ela vai vir de Cristo, ela infelizmente não vai vir de homens. É difícil isso, né? Eu falo por mim, porque você amar e você não ser amado é muito ruim. Às vezes você ama um irmão, você ama uma irmã, você ama a pessoa, você intercede pela vida dela com gemidos inexprimíveis. E a pessoa tá ali, ó, pensando assim, quem é você? Quem é Bárbara? Eu não te pedi, né? Quem é você? Quem é você? Eu sou filha, eu não sei a pessoa. Mas eu vou continuar fazendo, porque eu sou um canal. A minha comunhão com meu pai, ela é vertical. Ele está nos céus, habita em mim, e através de mim eu tenho uma comunhão horizontal, que através de mim, vidas são alcançadas. Através de mim, o evangelho está sendo falado. Através do meu louvor, que sai dos meus lábios, que foi o dom que o Senhor me deu, pessoas estão sendo impactadas, estão sendo curadas, estão sendo restauradas e restituídas. É maravilhoso quando alguém vira e fala assim, nossa, eu ouvi você cantando e eu senti a presença. Eu estava com um pedido de oração e eu cantei junto ali e eu fui liberta. Isso é maravilhoso. Eu ouvi você pregar e eu vi a presença de Deus. Eu tive uma resposta. Através da sua oração eu fui curada. É sobre isso. Eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que me escolheu, então faça-se em mim conforme a tua vontade. Eu acho a coisa mais linda quando Maria vira e fala ali naquele momento, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. E é o que eu falo todos os dias. O meu querer, por muitas vezes, ele é outro, mas eu falei assim, que seja feita a tua vontade em mim e através de mim, para que as pessoas sejam libertas, sejam alcançadas e sejam abençoadas. E é isso que Paulo nos ensina aqui na carta de 2 Coríntios. E fala também no capítulo 9, que não pode deixar de ser falado, da sementeira e da colheita, que é uma passagem que eu amo. É uma passagem que fala que o que você semeia, você vai colher. Então não se preocupa com quem está semeando mal, com quem está semeando falsidade, com quem na sua frente está rindo, mas depois te ignora, te despreza, às vezes pelo seu jeito de ser ou por algo que aconteceu. Não se preocupe, preocupe com a sua sementeira. A colheita, Deus que vai providenciar. 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, fala, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 6. E vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância
fartará. Eu creio nessa palavra todos os dias. Muitas coisas que eu planejei, muitas coisas até que se fazem necessárias, eu ainda não alcancei. Mas em tudo eu dou graças. Porque eu sei que eu fui escolhida para servir, para amar, para cantar, para louvar, para pregar as boas novas. E entendam que isso não é feito só na igreja não, tá, gente? Isso é feito aonde que a gente estiver. Onde estivermos, a presença de Deus tem que estar junto. Para que as pessoas possam olhar e por muitas vezes até chegar e pedir uma oração, pedir um clamor, pedir para unir em oração, que é algo que eu sempre gosto de fazer. Eu sempre falo com os irmãos, com as pessoas que eu conheço. Vamos orar. A oração, ela é a chave da vitória. Não tem outro caminho, mas a oração, ela é o quê? Você ora e você age. Ah, o meu casamento não tá legal. Tá, mas o que você tá fazendo? Você tá buscando? Você tá indo para a igreja? Você está buscando de Deus uma resposta? Você está dialogando com o seu parceiro? Ai, meu filho não está indo mais na igreja. Não sei mais o que eu faço. Você como mãe já exerceu o seu papel? Você como pai já exerceu o seu papel? Já deu aquela prensa, aquela puxada de falar que tá errado, de caminhar junto? Gente, eu aprendi com o decorrer dos anos da caminhada cristã que a gente não resolve as coisas chorando. É difícil, né? Mas a gente resolve as coisas agindo, fazendo. O que é oração? Você ora e você age. A gente entrega pra Deus, tá? A gente descansa e confia nele, sim. Mas o que é pra gente fazer, a gente vai fazer. Se você precisa de uma cura e às vezes acontece algo, você tem que ir no médico, você precisa de um remédio. Se você tá passando por uma tribulação, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar, tem que ler, meditar na palavra. Se você precisa de uma restituição do seu casamento, você vai procurar alguém, você vai buscar um pastor, você vai buscar um líder, um irmão de confiança, tá? De confiança. Não abre seu coração e sua vida para quem não vai te ajudar. Porque eu já fiz isso várias vezes, não vale a pena, só me lasquei. Mas já perdoei, já abençoei a vida dessas pessoas, porque eu entendi que o problema não estava em mim. O problema estava nelas, que não souberam amar na mesma intensidade, cuidar na mesma intensidade. Eu continuo sendo a mesma Bárbara. A mesma Bárbara de 10, 15 anos atrás é a mesma Bárbara de hoje, vai continuar sendo a mesma Bárbara. Verdadeira, abençoada, usada por Deus. Amém? E é essa visão que nós temos que ter, porque é através da palavra o Senhor me ensina isso, que eu sou filha, que eu sou um vaso, que eu sou um canal. Então, se Ele me disse, ninguém mais vai me fazer duvidar disso. E nós temos que ter essa convicção. Se você está convivendo com alguém e precisa consertar sua vida de chamado, case-se. Resolva isso. Ah, mas meu marido não vai para a igreja. Vá você. Salvação ela é individual. Ai, mas eu quero que meu filho vá para a igreja, mas ele só quer saber de vida secular. Gente, salvação ela é individual. Quando eu aprendi isso, ficou mais fácil para mim. Porque eu não posso querer isso para minha filha. Eu posso querer isso para minha filha, para meu irmão, para os meus pais, para meus tios, para meus primos, para minhas primas. Mas a pessoa tem que querer. A minha parte de falar, eu falo. A pessoa conhece. Todo mundo sabe que Deus existe, tá? Até o ateu sabe disso. Só que é a pessoa que vai fazer a escolha de servir a ele ou não. Não tem como. Gente, a gente não vai conseguir infiltrar nada na cabeça de ninguém. Quem me dera. Gente, imagina, seria tão bom a gente virasse e falasse, ó, plim, vamos lá. É tão maravilhoso. É tão bom servir. É tão maravilhoso. Vem, vem. A pessoa olha e fala assim, ah, não, assim tá bom, do jeito que tá bom. É o Espírito Santo que convence. A nossa parte de falar, você mora em tal lugar, ó, tem uma igreja assim, é bênção, tem um pastor tal que é bênção. Não deixa de congregar, vai ter evento, chama. Vai acontecer algo, chama. Paulo fazia isso. Os discípulos faziam isso. Jesus fez isso. Ele pregou as boas novas e é o que nós temos que fazer. Lança semente. A germinação, o cultivo e o plantio vai ser com o Espírito Santo na vida de cada um. Amém? É assim que funciona. Não se preocupe com quem passou e foi, tá? Valorize quem permanece. Hoje é tão maravilhoso que assim a gente consegue ter uma comunicação às vezes com alguém que a gente não tá perto assim, fisicamente, ou um vizinho, ou alguém que tá mais do lado, mas a gente consegue ter uma comunhão. E eu acho maravilhoso quando a gente consegue chegar num nível de comunhão, que Deus começa a nos mostrar algo e a gente entrega pra pessoa, e a pessoa fala, é de Deus, porque eu estava clamando por alguém falar isso comigo. Gente, isso é maravilhoso. É saber que a sua comunhão vertical tá agindo de forma horizontal. É bom demais ser vaso, dói, tá? Porque tem momentos que vai ter que ser quebrado, vai ter que ser refeito. Mas de toda forma,
Vale muito a pena. Então é uma carta de fé, é uma carta de perseverança, é uma carta de ensinamento mesmo, de falar que vale muito a pena servir, que vale muito a pena sim dar sequência e que vale a pena ter essa confiança. Amém? Então que nós sejamos abençoados na prática dessa palavra, vivendo de uma forma muito intencional. O que é uma forma intencional? É você saber para que você foi feito, saber que tem um Pai de braços abertos disponível para ti, querendo te usar, tá? Porque ele vai usar pessoas, tá? Ele não usa só pastor, ele não usa só líder. Tira isso da sua cabeça. Isso é a doutrina que tem colocado isso na cabeça das pessoas que acham que ou uma mulher solteira, ou uma mãe solteira, ou um homem solteiro, ou um pai solteiro, ou um jovem não vai poder ser usado porque não é um pastor, não é uma... Tira isso da sua cabeça, tá? Não existe isso não. Que Deus usou uma mula, tá? Pra falar. Então não se sinta inferior, não se sinta pequeno, porque o que habita em ti, o que habita em mim é grande. Então nós somos grandes. Isso é ser convencido de forma alguma. Isso é saber que o maior habita. Por isso que eu sempre vivo feliz, mesmo em meio às tribulações, porque eu sei que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos nãos, mesmo em meio às situações delicadas, eu sei que o Espírito Santo, que o maior, habita dentro de mim. E através de mim, que ele vai usar é eu mesmo. Ele vai usar é você mesmo. Ele vai usar o Mateus, vai usar a Franciele, vai usar a Maria. É isso. Vai usar o José, vai usar o improvável. Esse tempo agora é tempo dos improváveis. Eu sou uma improvável. Eu tenho certeza disso. Que eu sou uma improvável. Mas que mesmo eu sendo uma improvável, eu sei que o provável me aceitou e me escolheu. Então pronto, acabou. Se o maior me escolheu, gente de Deus, quem vai ser alguém? Quem que vai me falar que eu não vou ser usada? Quem que vai me falar que eu não vou cantar, que eu não vou adorar, que eu não vou curar, que eu não vou pregar, que eu não vou abençoar, que eu não vou amar? Quem é a pessoa? Vou mostrar pra ela que ela também pode. É isso que nós temos que fazer, sabia? Às vezes a pessoa tá ali falando assim, mas quem é você? Como que é a sua vida com Deus? A minha vida com Deus é a minha comunhão com Deus. A minha vida com Deus é saber que o maior habita em mim e que através da palavra revelada eu posso grandes coisas, através da fé. E que quando eu me sinto fraca, é aí que eu estou forte. Porque mesmo com tantas dificuldades, com tantos nãos, às vezes falta de emprego, falta de abraço, falta de uma ligação para saber se está tudo bem. Eu não sei vocês, mas é péssimo você querer um abraço e você não conseguir ter esse abraço. Você querer ter uma palavra amiga e você não ter essa palavra amiga. Mas tá tudo aqui, ó. Quando eu me sinto assim, eu falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que mesmo as pessoas me abandonando, o Senhor nunca vai me abandonar. Que eu sou a tua menina. Tem os meninos, né? Mas de toda forma, nós somos as meninas dos olhos de Deus. E que nós, gente, venhamos lembrar daquela parábola das virgens. 5 eram prudentes, 5 nécias. Então, o nosso azeite, ele tem que estar lá na botija. Porque ele vai vir de repente. Ele não vai avisar. Então, nós temos que estar preparados. Bárbara, mas eu erro, eu peco, eu falho. Todos nós. Mas quando fala de estarmos preparados, é de estarmos prontos para quando a trombeta soar. Quando ele voltar, a gente está aprovado. E ele falar assim, não, vem minha filha, vem meu filho. Não precisa de falar nada, porque eu sei das tuas obras. Não precisa de falar assim, eu cantei, eu preguei, eu abençoei, eu perdoei. Eu vou falar, aparta de mim, porque eu não te conheço. A nossa conduta, a nossa vida com Deus, ela já fala tudo. E lembre-se, passado já foi. Passado, se fosse bom, tá? Ele era presente. Então, Deus não leva em conta o nosso passado. Ele leva em conta o nosso presente, porque o futuro nós não temos acesso. Podemos lembrar do nosso passado para lembrar assim, nossa, de onde que eu vim, de onde que eu escolhi sair para algo melhor. O que é esse algo melhor? A presença de Deus. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. É sofrido? É apertado? É arrochado? Mas é bom demais saber que quando o mundo tá todo desconfigurado, nós estamos configurados no Pai.
Quando tá tudo sofrido, tudo turbulento, tudo desmotivado, às vezes você tá ali até às vezes sem o alimento, sem a provisão, conta para pagar, misericórdia. Mas você lembra, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu alicerce. Independente, a palavra fala nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Quando fala isso aqui, nos fala que não vai ser só de comida, mesmo o alimento, mas que nós vamos viver e estar alicerçados através da palavra, porque através da palavra nós nos fortificamos. A gente se torna tão intenso, é tão gratificante essa comunhão, que às vezes você tá dentro da sua casa, tá aquela confusão, aquela briga, ou então às vezes na família, ou às vezes um vizinho, ou no trabalho, aquela confusão, ou às vezes em algum momento tá ali turbulento mesmo, aquela coisa assim incômoda, que você fala assim, Jesus, o que eu posso fazer nesse momento aqui para resolver, para abaixar essa turbulência, para acabar com essa humilhação. Quem é humilhado dentro do lar sabe do que eu tô falando. Quem é humilhado no trabalho sabe do que eu tô falando. Quem é humilhado na igreja sabe do que eu tô falando. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô cansado de chorar, eu tô cansado de clamar, eu quero ver, Senhor. Vai orar. Bate o joelho no chão, vai pro banheiro, vai pra algum lugar específico, levanta as suas mãos e clama. Clama ao Senhor, fala assim, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Vem de encontro, meu Pai, e muda essa situação, em nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos entender que o natural é só natural. Nós servimos um Deus que ele é o Deus do sobrenatural. É um Deus que ele vai além. Gente, o que é uma dificuldade, uma adversidade perante Cristo Jesus? O que é? É nada. Tem um versículo que fala que essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que virá. E é isso mesmo. Esse virá significa que virá longe? Não. É simplesmente manter alicerçado ali. É simplesmente confiar naquela situação ali que está acontecendo. Gente, isso é forte demais. O evangelho ele é muito simples. É só a gente colocar em prática. E Deus está confirma no meu coração neste momento que tem muita coisa também na minha vida, que Deus fala comigo primeiro, tá, gente? Que tem muita coisa que só vai acontecer quando virar a chave. O que é virar a chave? Ano novo, vida nova, atitudes novas. Continuar na mesmice, as coisas não vão acontecer. Se você quer um emprego e você não tem um ensino médio, nem fundamental, você não vai conseguir um emprego bom. Entendeu? Se você quer ter uma vida de sentar no pecado, sentar sem casa, você não vai conseguir. Se você quer ter dinheiro, se você não procurar um emprego, Deus pode prover mantenedor, claro que pode. Conheço várias pessoas que vivem da obra, mas elas são abençoadas através do dinheiro, tá? Então, assim, se você precisa de dinheiro para pagar suas contas, você vai precisar de um trabalho. O trabalho não vai bater na porta, é a gente que tem que procurar e agir. Se você tá querendo uma restituição da sua família, se você não congregar, você não buscar, você não orar, você não clamar, como que Deus vai operar? Tem que ter um, gente, e que esse um seja eu, seja você. No meu lar, eu sei que eu, minha mãe, nós somos. Sejamos atalaias, atalaia tá lá o tempo inteiro. É firmeza, é constância. Ah, nossa, mas aquela irmã fez aquilo comigo, ela não tinha direito. Ela não tinha, mas ela me perdoa e abençoa dela. Nossa, mas o pastor falou isso e aquilo comigo, ele não tinha direito. Abençoa, ama, perdoa, libera. Ah, mas meu líder fez isso. Não, mas aquela irmã me abraçava, hoje não abraça mais. Vai lá você, ame, perdoe e abrace ela. Entendeu? É fazer a diferença, é fazer diferença. Não tem como o novo entrar se o velho permanecer. Olha a parábola do odre, do vinho. Tem como colocar vinho novo no odre velho? Não tem, gente. Vai romper. O novo só entra quando o velho sai, tá? Que fique bem claro isso. Pra mim ficou muito claro. Atitudes novas, coisas novas. Mesmas atitudes, mesmas condições, mesmas situações. Mudanças doem? Sempre dói. Quem falou que a vida com Deus não vai doer? Mas falou para termos bom ânimo. Porque ele venceu, nós também vamos vencer. Em Cristo, tá? Porque sozinho a gente não é nada não, tá? Entendam. A gente não consegue nada sozinho. A gente precisa dele o tempo todo. O tempo todo.
É no deitar, é no levantar, é no caminhar, é no respirar. E outra coisa, gente, o mundo tá muito sem amor. As pessoas estão tirando suas vidas, as pessoas estão destruindo famílias, perdendo as famílias. Não deixa de falar. Se você tá vendo o que tá acontecendo na situação, não fica pensando, o que a pessoa vai pensar de mim? Não, pede o Espírito Santo sabedoria e vá. Tá vendo um casal em crise? Abençoa, fala, ora. Tá vendo um jovem passando por uma situação? Conversa. A maioria dos problemas hoje, nessa sociedade século XXI, é por causa disso, falta de comunicação. Por isso que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu entendo que as coisas se resolvem conversando. Tem momento que tem que se calar, sim. Mas tudo se resolve com diálogo, conversando, procurando saber o que tá de errado, o que tá faltando, pra ser corrigido, gente. Eu tenho essa vida com a minha filha. Eu converso tudo com ela, pra ela conversar tudo comigo. Não tenho muito isso com os meus pais, com os familiares. Mas os momentos que eu tenho, eu procuro conversar. Porque vai muito da criação também, né? Eu fui criada de uma forma, meus pais foram criados de outra, meus avós foram criados de outra. Mas e aí? Você vai ficar dando sequência em algo que foi ruim ou você vai mudar e transformar em algo bom? Pegou? Resolvam conversando, resolvam no diálogo. O que tá acontecendo? O que você tá precisando? Posso te ajudar? Vamos junto, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Gente, o telefone tá aí pra isso. Custa mandar uma mensagem, mandar um oi, como é que tá? Vamos conversar, vamos sair. Gente, o tempo tá passando rápido, tá? Não pensa que a vida é só trabalhar, não. Tem que passear, tem que divertir. Faz um piquenique, vai na serra, vai na feirinha, vai no shopping, dá uma volta no quarteirão. Pelo amor de Deus, gente, mas viva a vida, tá? Nós temos que viver também, respirar. Deus deixou a natureza para nós usarmos ela aqui, tá? Não se esqueçam disso, mas resolva as coisas conversando, falando. Porque se todo mundo conversasse, se todo mundo tivesse também disposto a ouvir, não tava acontecendo tanto suicídio, tanta família destruída, tanta gente morrendo. Meu Deus do céu, é muito forte, Senhor. Olha para onde que o Senhor está nos levando. A pensar, a refletir do que está acontecendo nesses tempos atuais por causa da falta de amor, por causa da falta de diálogo. A palavra fala que o amor de muitos ia esfriar. E aí o inimigo tem que entrar com tudo, mas ele é um derrotado. Ele não vai entrar nas nossas vidas, não vai entrar na nossa família, não vai entrar nas nossas famílias, não vai entrar na nossa cidade, nos nossos países, na nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor, ele não perdeu o controle, tá? Ele é um Deus permissivo, ele permite, mas o momento do avivamento é agora. Eu já vivo avivada. E eu procuro fazer com que as pessoas vivam nessa mesma intensidade, nessa mesma intencionalidade. Intensidade é remetido à pressão, à força. E intencionalidade é a intenção. Então, quando você é intencional e você tem intenção do que você está fazendo, você consegue alcançar o propósito. Porque com intencionalidade, você vai focado no que você quer e com muita intensidade, você vai profundo naquilo que tem que ser feito e no que tem que ser alcançado. Em Deus, tá? Então, nós não temos que entrar onde que não é para entrar, não fazer o que não é para fazer. Ai, mas eu quero minha casa. Mas se não for o momento, não vai acontecer. Sou prova viva disso. Ai, mas eu quero um lar estruturado. Tudo tem um momento. Ai, mas eu quero um emprego abençoado. É se Deus permitir, gente. Deus até permite que a gente vá, mas é Ele que conduz, tá? E eu sou prova viva disso, tá? A gente só vai até onde o Senhor permite. Esse ano é o ano das portas abertas. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Mas nós temos que entrar em portas que o Senhor vai abrir. Nós não podemos tentar arrombar, tá? Não adianta. Porque senão a gente vai entrar onde que não é pra entrar. Então nós vamos vivendo em intenção, em intencionalidade, em verdade, em fé, crendo que o Senhor abre portas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por fazer com que cada um de nós estejamos vivendo em fé. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por aquilo que nós cremos e nós cremos em Ti. Que continuemos sendo pessoas intencionais e intensas em Ti. No nome de Jesus, e que a nossa comunhão, ó Pai, vertical continue para que a horizontal aconteça, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Vamos agir sempre em fé. Amém? Em fé, em sabedoria, em comunhão, em retidão, fazendo o que tem que ser feito em Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.